Janela de ascensão por causa do flash solar que chegará à Terra em 7 de julho de 2025. 7 de 7. Essas janelas de ascensão, elas se conectam diretamente aos ciclos solares, porque os ciclos solares são aqueles que são os protagonistas em absorver todo o flash solar que vem do interior da nossa galáxia, que fica na constelação de Sagitário. Então, com isso, grandes mudanças são promissoras para 2025. Isso as profecias já diziam, mas não é as profecias somente que estão dizendo isso. O comportamento astronômico, ele também está sendo praticamente explícito, né, indicando mudanças para aqueles que conhecem a linguagem dos astros. A linguagem dos astros é nada mais nada menos que a linguagem dos nossos eu superiores. Mas isso também já é uma questão de crença, né? Ou de sensibilidade. Às vezes a gente é uma questão de crença? Não. É uma questão ontológica. Ontologia é o estudo do ser. E a nossa consciência, ela extravasa muito mais os limites do metafísico do que o próprio limite do físico. Você é, em percentual e magnitude, um ser muito além do físico. Você é muito mais, em termos proporcionais, uma criatura metafísica. Aquela parte física que você se enxerga no espelho na terceira dimensão, é a menor parte do seu ser. Então, nós temos que aprender a lidar com aquela parte que fica oculta na nossa experiência materialista tridimensional. Mas a nossa experiência materialista tridimensional, ela é muito mais influenciada pelo ocultismo da nossa parte metafísica do que propriamente dito das experiências que estamos vivendo aqui neste planeta. Experiências diretas, vamos dizer assim. As experiências indiretas da porção metafísica são muito mais volumosas e inconscientes também. Bom, esses ciclos solares, eles duram em média 11 anos. Isso também é uma controvérsia científica. Mas eu sigo aquele ciclo solar da Confederação, que ela é cabível também para alguns, a maioria dos nossos cientistas. Então nós estaríamos num ciclo solar que ele abrange 2019 a 2030, esse ciclo de 11 anos. E nós estamos exatamente na metade desse ciclo. 2025 é a metade desse ciclo. O ciclo solar de 11 anos, ele começa com erupções de plasma mais tímidas do Sol, do nosso Sol. E aí, quando chega na metade deste ciclo, que seria 2025, ele expande mais erupções de plasma, né? E aí, depois da metade desse ciclo, ele vai diminuindo de novo até chegar, no caso aqui seria 2030. Ele começa timidamente em 2019, aumenta as suas erupções por volta de 2024, 2026, 2027, e depois ele começa a reduzir as suas erupções de plasmas. Então nós tivemos agora no final de abril uma erupção de plasma gigantesca no hemisfério sul do nosso Sol, de 700 mil quilômetros. 700 mil quilômetros
é praticamente a metade do diâmetro do Sol, que tem aproximadamente 1 bilhão e 500 mil quilômetros. A nossa Terra tem um perímetro de 40 mil quilômetros. Para vocês verem que essa erupção ela é realmente gigantesca. Comparado com os 40 mil quilômetros da Terra, 700 mil quilômetros de erupção de plasma que chega, que se expande pela nosso sistema solar. Tá certo que nós temos aquelas bandas de Van Allen que elas seguram essas ondas, a proteção eletromagnética da Terra. Mas ela não segura tudo. Mas é justamente essa erupção de plasma que aumenta a frequência do planeta, aumenta a frequência do sistema solar. Algumas pessoas estão preparadas para esse aumento de frequência, outras não. Algumas pessoas estão identificando um comportamento cada vez mais paradoxal. Pessoas positivas estão ficando cada vez mais positivas. Pessoas negativas estão ficando cada vez mais negativas. Pessoas que têm uma sã consciência estão ficando cada vez mais lúcidos. E aqueles que estão adormecidos estão ficando cada vez mais dementes. Um comportamento paradoxal é o fenômeno atual que nós estamos vivendo. Cada vez mais distanciamento entre as pessoas devido ao seu nível de consciência. E o nível de consciência vai ditar o teu comportamento. Vai ditar o teu comportamento, né? Então nós estamos vendo aqui, só que todos esses flashes solares que indicam os ciclos do nosso Sol, são os indicadores principais do nosso Sol. Esses flashes solares que vêm lá de Sagitário, eles vêm pela uma via primária. A via primária é a emissão de flashes solares, ou seja, de frequência altíssima, via estrelas de primeira grandeza, como Alcione nas Pleiades, como Sirius A na constelação do Cão Maior. E é justamente de Sirius A na constelação de Cão Maior que virá este flash solar que chega à Terra no dia 7 de setembro de 2025. E é uma frequência tão forte que ela vai provocar provavelmente erupções de plasma no nosso Sol e vai desencadear um comportamento que vai influenciar praticamente todo o ano, o restante do ano de 2025. Ele não chega e fica, se instala apenas nesse dia 7 de setembro de 2025. Ele vai permanecendo, né, o seu desdobrar durante todo o ano de 2025. Então, com isso, nós temos várias vantagens. Tá? A desvantagem única é que a Terra vai balançar em todos os sentidos, no sentido de interrelacionamento com as outras pessoas, no sentido de a possibilidade de algumas guerras eclodirem, algumas batalhas totalmente desnecessárias eclodirem, algumas congestões sociais, né, surgirem do nada, e por causa justamente do resultado da frequência que chega e afeta o comportamentalismo. E ele fica cada vez mais paradoxal para separar o joio do trigo. Você está vivendo a zona metaestável, interseção entre uma era e outra, e esta é a zona em que a gente percebe as diferenças cada vez maiores de consciência entre as pessoas. Então nós estamos, por exemplo, nodos conscienciais. Vamos citar pelo menos 3 nodos conscienciais, que seria nosso sistema financeiro, né? Esse reset que também vai ocorrer, que está ocorrendo agora do sistema financeiro. E um terceiro segmento seria as zonas de guerras e as zonas de paz,
né, as zonas mais pacíficas, esse contraste. Tá? Mas vamos falar do primeiro, a questão do financeiro. O dólar, que é a locomotiva econômica do mundo, ele vai se redimensionar, vai ser redimensionado, porque o dólar não é apenas uma moeda. Aliás, o dólar não é uma moeda, o dólar é um feitiço. Um feitiço que vai ser quebrado com a criação da moeda Amero, que irá vigorar a partir de 2026. Então, o feitiço do dólar está com os dias contados. Ele vai durar até o final do ano de 2025 e a partir do ano de 2026 nós teremos a quebra desse feitiço com a substituição do dólar pelo Amero, que provavelmente vai ser mais utilizado ainda do que o próprio dólar, certo? O dólar, que foi criado sobre o feitiço Illuminati, feitiço do sindicato Cabal. Cabal, espírito de Baal, do demônio Baal. Ka, espírito, Baal. Aquele demônio, né, também chamado de Mamon e de outros nomes qualquer, mas isso não interessa muito, porque ele continua sendo o mesmo demônio, o mesmo réptil, o mesmo extraterrestre, o mesmo extradimensional que transformou a nossa matriz 3D numa verdadeira prisão. Então isso está sendo quebrado, está sendo posto para o lado. E a humanidade começará a se libertar à medida em que esses nodos conscienciais, nodos de consciência que eles espalharam pelo mundo, como se fosse o mundo aquela zona onde, quando acaba a guerra, fica aquelas bombas que ficam aterradas no solo, aquelas minas que ficam aterradas no solo, logo após os finais dessas guerras, a guerra acaba, a batalha acaba. Assina-se a paz, mas ficam aquelas minas perdidas no solo, ainda as pessoas correndo perigo de morrerem explodindo. Ah? Então, esses nodos conscienciais são exatamente como as minas terrestres logo após o término das guerras. Elas continuam lá, e é preciso desvendar os locais destas minas terrestres, ou seja, desses nodos conscienciais, para que a gente não seja mais exposto ao perigo que evite que a nossa consciência possa se elevar, continuar progredindo, certo? Então, inclusive, o sistema financeiro, através do dólar, eles também são um sistema quântico, né? Está vindo aí o sistema quântico, que vai substituir esse sistema da Cabal, mas o sistema da Cabal também é quântico. Ele atua num nível metafísico, ele atua, por exemplo, cada número de cédula, de dólar, tem 10 números, o equivalente ao número de uma alma. Eles enumeraram as almas que entraram na 3D aqui e fizeram um feitiço relacionado à consciência dessas pessoas. Então, esse feitiço de dólar está relacionado a cada pessoa que encarna na Terra. Ele tem 10 números, assim como a nossa carteira de identidade tem 10 números. Pois o dólar associou a sua identidade daquele que nasce na Terra com este feitiço, para criar um nodo consciencial nas pessoas. Este nodo consciencial está já no seu término. Claro que é por causa da MOS, né? Todas as operações multidimensionais do sistema solar, porque isto não é apenas uma
uma batalha localizada em uma perspectiva de uma dimensão apenas, que seria a terceira dimensão. Não é uma batalha apenas da superfície terrestre, uma batalha apenas da terceira dimensão. É uma batalha multidimensional, de terceira a nona dimensão, que é o que comporta o nosso sistema solar. Então, o nosso sistema solar, em todos os níveis, está se redimensionando. Baseado no que está ocorrendo aqui na terceira dimensão. Porque essa terceira dimensão deste planeta cheio de sofrimento, ele modificou o comportamento e influenciou o comportamento de outras dimensões. Cada vez que se larga uma bomba atômica, se modifica, se abre um espaço interdimensional. E esse espaço interdimensional não deve ser aberto de maneira irresponsável. Então, estamos aí. Só que agora, a guerra, ela é uma guerra de quinta geração, não é apenas uma guerra convencional como nós estávamos acostumados. Nós estávamos mal acostumados com uma guerra convencional que era simplesmente joga bomba para lá, ele joga bomba para cá, quem sobreviver ganhou a guerra. Desta vez, nós temos não a localização assim em si. A localização desta guerra não é um país, ou não é apenas um país ou um continente. A localização desta guerra é a consciência humana. E a logística desta guerra é a narrativa. A narrativa. E as bombas que eles estão jogando são o consentimento. Se você está dando o seu consentimento para as narrativas que a mídia cria, então você está sendo neutralizado. Se você é desperto, você não está doando o seu consentimento para esta narrativa. Porque não é mais no Brasil, na América, ou na Europa, ou na Ásia que está ocorrendo a guerra. Ela está ocorrendo na sua consciência. E eles estão objetivando, a estratégia deles é bem objetiva. Vamos atacar a consciência. Vamos usar a logística da narrativa. Então é narrativa de um lado contra a narrativa do outro lado. Certo? A narrativa da mentira é a narrativa daqueles que querem nós manter presos naquele cubo negro da terceira dimensão. E a narrativa da verdade é a narrativa daqueles que somente percebem a verdade, aqueles que despertaram, que conseguem enxergar além deste cubo negro da matriz 3D. Nossa, mas a verdade nunca foi tão perigosa para o sistema. Neste momento, somente a verdade vos libertará. Mas para você ser libertado através da verdade, você precisa evitar a dar o seu consentimento para esta narrativa falsa dos nossos controladores, que já não conseguem mais nos controlar. Então, eles estão, a todo momento, jogando, né, aquela logística, vamos, né, massificar a logística da nossa narrativa para que as pessoas que estão desapercebidas darem o seu consentimento. E ao dar o seu consentimento, você empresta a sua energia. E a energia está onde está o foco. Então, eles estão focalizando, né, naquela falsa era dourada que eles estão fantasiando para nós, mas eles fazem vocês focarem para lá, focarem para as Smart City, aonde tinha projeto de Smart City, aconteceu
só desgraça. Porto Alegre estava programado para ser Smart City em 2030, aconteceu toda aquela desgraça lá, aquele dilúvio em Porto Alegre. La Raina, no Havaí, Maui lá, mesma coisa. Programado para ser Smart City. O Jardim do Éden, deste cubo negro da matriz 3D. A Smart City. A cidade digital que terá controle total da sua consciência. Ela não deixará sua consciência livre. Ela estabelecerá o controle total da sua consciência. Porque a consciência vai ter que se equiparar com o sistema, o establishment. Se a sua consciência não se equiparar com a do establishment, se você não der o seu consentimento, você não será mais cidadão. Você não poderá mais comer, comprar, sobreviver. Você terá que dar o seu consentimento ao establishment para poder viver dentro de uma Smart City. Acapulco também, previsto para ser Smart City. Também detonaram Acapulco, né, com furacões e tudo mais. E todas as cidades que estão sendo programadas para serem Smart City, elas estão passando por resets, né? Resets dessa arma HAARP. Acontece uma erupção vulcânica, acontece um furacão, acontece um dilúvio, uma tsunami, e ela é resetada para virar Smart City. A gente só precisa se ligar um pouco. Vamos estudar onde eles estão destruindo e faz a ligação. Aquilo lá está programado para ser Smart City. Então tem que verificar o que está ocorrendo naquela cidade, se já ocorreu alguma desgraça. E se não ocorreu, provavelmente irá ocorrer. Porque fica mais fácil eles resetar da forma que eles querem para poder reiniciar lá, né, o reset digital deles. Então eles têm lá o reset da Cabala, que é o reset do cisne negro, que contrapõe o reset do cisne branco do sistema financeiro quântico dos chapéus brancos. Então, não é o mesmo reset. O reset cisne negro é aquele que, se tu não te comportar dentro da Smart City, tu não vai sobreviver. E o reset do cisne branco, dos chapéus brancos, é o do sistema financeiro quântico, aonde você terá total liberdade, inclusive financeira. A sua conta bancária não permanecerá mais nas mãos dos bancos. Dos bancos, são bancos Rothschild, são bancos da Cabala, do Sindicato Cabal. A sua conta bancária permanecerá exclusivamente sua, aterrada à sua própria consciência. Você será dono do seu tesouro financeiro, certo? Não vai mais ser molestado e nem manipulado pelo Sindicato Cabal, o sistema bancário Rothschild. E as zonas de guerras, elas também são nodos conscienciais. Elas já estão se adaptando, embora eles fazem todo o esforço para que elas continuem a serem zonas de guerra. Porque zonas de guerra acontecem onde existem mais Stargates. Esses Stargates, eles são as passagens para as diversas frequências do nosso planeta e para fora do nosso planeta. São vias que encurtam distâncias, vias que fazem o espaço-tempo se compactar. Então, eles estão sempre criando zonas de guerras, aqui particularmente na Terra, paralelo 33, norte, onde existem mais Stargates fixos no nosso planeta. Mais portais de táquions no nosso planeta ficam ali, principalmente no paralelo 33, que pega Damasco na Síria, Jerusalém, Israel, pega Bagdá no Iraque, faz a volta no paralelo 33, norte. Primeira bomba atômica a ser testada no mundo foi em Trinity, lá no Novo México.
Tu largou uma bomba atômica, tu já está criando um nodo consciencial ali. Que é uma irresponsabilidade em termos de ética, né, entre as dimensões. E na zona asiática, o paralelo 33, ali, pega a maior quantidade de órgãos, né, humanos e tráfico de seres humanos, porque eles fazendo essas coisas horrorosas, eles vão criando nodos conscienciais. E eles criando nodos conscienciais, eles vão fechando a nossa terceira dimensão num cubo negro. E eles só conseguem controlar este cubo negro. Eles não conseguem controlar as nossas consciências se nós dermos um salto quântico, o efeito Morandi aquele. Efeito Morandi fala sobre este salto quântico, que é a vida além deste cubo negro. Porque aqueles que despertarem, passarem por efeito Morândia ou coisas do tipo semelhantes, despertar da consciência, eles serão os herdeiros da Terra, porque a Terra está aumentando de frequência. Todos esses flashes solares vão fazer a Terra aumentar a sua frequência. E aqueles que não suportam essa frequência serão exilados. E terão que viver em sítios fora do sistema solar, dentro do mesmo cubo negro da matriz 3D, que aqui existe, que é transferido para sítios longe da nossa amada Terra, que não permitirá mais este tipo de frequência parasitologia, né, e penitenciária interdimensional que eles criaram para nós. Não mais. Nós estamos nos libertando, embora aqueles que já estão cansados não suportam mais ouvir isto. Mas a sua consciência, ela está entre o consentimento ao establishment e a evitar, dizer não, despertar, não doar a sua energia para o foco desta prisão de conceitos, desta prisão energética. Saudações do seu co-viajor.